E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu vou dar continuidade à série sobre fundos imobiliários, mostrando o que aconteceu com os fundos que eu comprei desde o último vídeo e também me aproveitando de um evento de subscrição que aconteceu com um desses fundos, dando mais detalhes para vocês do que é uma subscrição, por que os fundos fazem e se eu vou participar ou não, o porquê disso, inclusive mostrando a negociação desses direitos de subscrição. E antes de entrar no assunto do vídeo em si, quero lembrar para todos que me acompanham por aqui que na próxima terça-feira, dia 16 de agosto, eu abrirei as inscrições para a 18ª turma do Viver de Renda, o meu curso de educação financeira, que tem por objetivo pegar mesmo aquela pessoa que é completamente leiga quanto ao funcionamento do dinheiro e ensiná-la desde o básico sobre mentalidade, poupança, orçamento, gastos, créditos, funcionamento da moeda, juros, inflação, entrando em renda fixa e renda variável no mercado brasileiro e também no mercado americano, passando por empreendedorismo e abordando inclusive o processo de sucessão patrimonial. Tudo isso ao longo de 12 semanas com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos. Para saber mais sobre o curso e obter informações, tem um link aqui na descrição do vídeo. Agora entrando no assunto do vídeo em si. Primeiro falando sobre subscrição, o porquê que ela costuma acontecer com bastante frequência no mundo dos fundos imobiliários. Primeiro vamos pensar numa empresa que é negociada em bolsa de valores. Então certas empresas pagam dividendos, mas outras não pagam. Elas têm lucro, escolhem não distribuir porque preferem utilizar esses recursos para investir na própria operação e crescer mais. Fundos imobiliários não têm como optar por esse tipo de coisa, porque eles são obrigados por legislação a distribuir no semestre 95% dos seus resultados, no mínimo 95%. Então, por conta disso, o que os fundos imobiliários costumam fazer para crescer é emitir novas cotas. Eles emitem novas cotas, geralmente dando um direito de preferência para quem já é cotista, e através do dinheiro que os novos investidores ou que os antigos investidores querem aumentar a posição no fundo pagam para participar dessa emissão, eles pegam aquilo, colocam no caixa do fundo e compram mais imóveis ou participam de mais emissões de CRIs, no caso de um fundo de papel. É exatamente isso que está acontecendo com o fundo RY11, que é um fundo de papel que eu tenho na carteira. Mas antes de entrar nessa parte, vamos acompanhar o que aconteceu com a carteira desde a gravação do último vídeo, no dia 20 de julho. Primeiro, eu fiquei devendo para vocês o final do último vídeo, porque eu dei a ordem de compra para comprar LVBI11 e eu não mostrei a finalização, ficou executando ao longo do dia. Mas eu consegui comprar as 216 cotas que eu queria, deu um total de 20.941,20 com um preço médio de 96,95. Mas esse é o preço médio que aparece no Home Broker, porque depois, olhando também taxa de liquidação e emolumentos, isso aqui subiu uns 3 centavos. Vindo para a planilha que a gente criou para poder acompanhar a movimentação, o que eu tenho hoje são 4 fundos imobiliários na carteira, XPML11 de shoppings, JSRE11 de lajes corporativas, RBRY11 de recebíveis imobiliários, um fundo de papel, que é o que está fazendo a subscrição, e o último acrescentado na carteira, que é o LVBI11 de galpões logísticos. Aqui eu tenho o preço médio da aquisição de cada fundo, a quantidade de cotas, o preço atual, e veja que o retrato agora está bem diferente do vídeo passado, isso em parte por conta da queda de juros que nós tivemos aqui no Brasil. A gente viu prefixados indexados à inflação de prazos maiores com uma taxa caindo, o que gerou ganhos de marcação a mercado, conforme eu mostrei no vídeo de ontem aqui no canal, e também acabou beneficiando os fundos. Tanto que a gente vê um leve ganho em XPML e JSRE, um pequeno prejuízo no RBRY11, o que é algo que costuma acontecer quando um fundo vai fazer uma subscrição, que geralmente ele coloca o preço da subscrição mais baixo do que o de mercado, tem gente que vende as cotas para participar da subscrição, então acaba acontecendo uma certa arbitragem entre o valor da cota e aquilo que está colocado na subscrição. E o de galpões logísticos deu uma grata surpresa, uma valorização de quase 10%, 9,58% aqui na planilha, em um período de praticamente 20 dias. Se eu olho a distribuição por fundo e por setor, ela está idêntica, e como os valores são muito próximos, está praticamente 25% em cada um dos fundos que eu tenho na carteira. Partindo aqui para a região que mostra os dividendos, a gente tem o que foi pago até agora e o retrato do dividend yield mensal. Então, no primeiro mês, em junho,
Eu já havia comprado o JSRE 11, mas ele já tinha pago dividendos, então o que eu consegui foi um yield de 0,63 através dos pagamentos do RBRY11 e do XPML11. Depois, no mês de julho, nós tivemos os 3 fundos pagando com um yield de 0,9 e nesse mês eu já tenho provisionado ou recebido aqui do LVBI11, do JSRE11 e do RBRY11. O que falta é o XPML, que ainda não divulgou o quanto vai pagar no mês. Contudo, se ele pagar o mesmo valor do mês passado, 69 centavos por cota, esse yield aqui que está em 0,67 vai para casa de 0,85, mais ou menos, deve ficar em torno disso. Então essa é a performance da carteira até esse momento, mas hoje eu vou ter entrada de mais um pouquinho de capital por conta da subscrição. Bruno, como assim? Vou explicar para vocês. Primeiro, eu vou lá para a Corretora Rico, que eles têm uma área específica aqui de subscrição. Você viria aqui em investimentos, veja aqui subscrições, você clica e vai abrir essa tela. Aqui eles já dão a maior parte das informações que você precisa saber para a subscrição, pelo menos as mais importantes. Veja que ele mostra, né, o fundo que está te dando esses direitos. Você tem um código para esses direitos, porque eles podem ser negociados, nesse caso aqui, através do home broker, da mesma forma que eu negocio uma cota de fundo imobiliário ou uma ação. Tem esse percentual que mostra o seu direito de preferência. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 cotas e tenho esse percentual de 62,61, eles vão me dar 62 cotas para que eu possa participar dessa subscrição. Eu recebi 139, porque vindo aqui na planilha, a gente vê que eu tenho 223 cotas. Então, simplesmente, é a divisão do percentual. Eles colocam o preço para que eu possa transformar esses direitos de subscrição em uma cota de fundo imobiliário, eu teria que pagar R$ 101,86. A data limite para que eu possa participar da subscrição, dia 15/8. O pagamento, que é deixar esses recursos aqui na conta, no dia 16/8. E caso eu não queira participar da subscrição, eu posso negociar esse direito até o dia 11/8. Hoje é dia 10. Então, é praticamente o último dia para que eu decida se eu quero vender esses direitos ou até comprar mais direitos para participar dessa subscrição. E aí entramos no ponto de se vale a pena ou não participar disso. Passando algumas informações para vocês. Conforme a gente viu ali na Rico, o preço para participar da subscrição é de R$ 101,86. Esse é o valor patrimonial que nós temos agora numa cota do RBRY11. Só que desse pagamento de R$ 101,86, isso está no prospecto da oferta, R$ 98,85 vão entrar no caixa do fundo. R$ 3,01 são a taxa de distribuição primária. Esse dinheiro não vai entrar no caixa do fundo, eles não vão usar esse dinheiro para participar da emissão de novos CRIs, por exemplo. E hoje, qual é o retrato do fundo? Ele tem 3.909.747 cotas, nesse valor patrimonial de R$ 101,86, multiplicando um pelo outro, a gente chega no patrimônio líquido de R$ 399.247.836 reais, e eles querem emitir 2.454.349 novas cotas, onde R$ 98,85 dos R$ 101,86 que você vai pagar vão entrar no caixa do fundo. Isso dá R$ 242.612.398. Então, caso a oferta seja bem sucedida, o que vai acontecer é que nós teremos 6.374.096 cotas nesse fundo, com um patrimônio líquido de 641.860.243. Se eu pego esse patrimônio líquido novo e divido pelo número de cotas que nós teremos agora, nós chegamos em um novo valor patrimonial do fundo, que é de R$ 100,69, frente aos R$ 101,86 que nós tínhamos antes. Então perceba que o valor patrimonial por cota vai ter caído. Vai ser uma diferença de R$ 1,16, que é praticamente o que o fundo paga de aluguel, de dividendo, dentro de um mês. Ou seja, o valor patrimonial do fundo vai estar caindo um pouco. Agora o ponto é, para que eles vão usar esse dinheiro? Porque eu quero saber se eles vão usar para multiplicar valor dentro do fundo. E essa é sempre a premissa da qual a gente parte, né? Não faz sentido ser sócio de um fundo imobiliário que simplesmente vai destruir valor ao longo do tempo. Eles pretendem pegar esse dinheiro e comprar novos CRIs. Eles colocaram dentro do prospecto, na parte da destinação dos recursos, algo que é indicativo do que eles pretendem fazer, mas não quer dizer que vai ser isso exatamente. Eles teriam a intenção de comprar 5 novos ativos, seriam 2 CRIs residenciais que estariam indexados ao CDI, pagariam CDI mais 4 e 5%, um logístico também indexado ao CDI, pagaria CDI mais 4,55%, e 2 residenciais indexados à inflação, pagariam IPCA mais 9,5%. Se eu for considerar essa taxa e olhar as taxas que nós temos
dentro deste fundo hoje, pegando até informações do último relatório gerencial do fundo, a gente vê que, na média, eles estão pegando CRIs com uma taxa de CDI mais 4,6 ou IPCA mais 8,4. Então essas taxas, elas de fato estão atrativas. Só que se eu for pensar na conjuntura econômica também, eu acho que seria mais interessante focar mais agora em CRIs indexados ao CDI do que ao IPCA. Porque a gente já está vendo um IPCA em queda, tudo bem que é uma queda condicionada ao ano de 2022, porque tem muita coisa que é temporária, a questão do ICMS nos combustíveis. Para 2023 isso deve voltar, né? Pelo menos é o prometido até esse ponto. Mas a inflação deve ficar sob controle, não só por conta dessa medida dos combustíveis, mas porque os juros estão mais altos. E a tendência é que a inflação venha a baixar, enquanto os juros permanecerão mais altos por mais tempo. Diante disso, eu preferiria que o fundo comprasse mais CRIs indexados ao CDI do que ao IPCA. Mas esse nem é o ponto principal para decidir participar ou não dessa oferta, pelo menos na minha opinião. O ponto é que se a gente for olhar lá a planilha que eu mostrei, a gente vê que a carteira está muito bem dividida agora. E se eu fosse participar dessa emissão, o RBRY11 teria um grande crescimento. Se eu fosse executar tudo que eu recebi de direito de preferência, então a carteira iria ficar desbalanceada em um tipo de fundo que está muito atrativo hoje, está fazendo belos pagamentos, é o maior dividendo que eu recebo dentro da minha carteira, mas que deve baixar ao longo do tempo, porque a inflação está baixando e depois os juros tendem a baixar, já que não há necessidade de ter juros muito altos com a inflação caminhando para a meta do Banco Central. E nisso, outros fundos deverão se apreciar, conforme a gente viu, inclusive, pelo resultado do mês, né? A gente comprou um fundo de galpão logístico que subiu quase 10% por conta da queda dos juros. Então, nesse momento, eu prefiro focar mais nos fundos que vão se apreciar com a queda dos juros do que colocar mais dinheiro nesse fundo específico de recebíveis imobiliários. Ou seja, eu não vou participar dessa subscrição, não vou colocar dinheiro na conta e solicitar a conversão dos 139 direitos de subscrição que vão virar recibos para depois virar cotas do fundo imobiliário, e eu tenho uma escolha. Ou eu deixo aquilo largado, simplesmente na minha conta da corretora, vai vencer e vai valer zero, ou eu posso negociar esses direitos, porque eu tenho até o dia 11 para isso, e colocar um dinheirinho no bolso. E eu vou negociar esses direitos. Lógico que eles não valem muita coisa, né? Pelo seguinte, se eu for lá no home broker da corretora Rico, estou com ele aberto aqui, o que a gente vê? Primeiro, que agora, né, pegando o fundo RBRY11, a pessoa que quer comprar pelo maior valor está disposta a pagar R$ 101,87 na cota do fundo. Veja que é basicamente o valor patrimonial do fundo que bate com o valor da subscrição. Ou seja, quando um fundo fala, vou fazer uma subscrição, você vai ter que pagar R$100 para transformar o direito em uma cota. A cota, ela tende a cair até bem próximo desse valor. Um movimento de arbitragem natural que acontece no mercado. O cara que quer vender mais barato está querendo vender por R$ 101,91. Aí, ocasionalmente, vai acontecer negócio aqui. Como hoje você pode quase que comprar uma cota pelo valor da subscrição, esse direito de subscrição não tem como ele valer muita coisa. Então, o que a gente vê de negociação é gente querendo comprar o direito por 5 centavos e a melhor oferta de venda que a gente tem aqui é de 6 centavos. Se eu quiser executar minha ordem na hora, basta eu colocar aqui o valor dela em 5 centavos, a quantidade de 139, e eu vou ganhar algo próximo aqui a R$ 6,95. Não vai ser exatamente isso, porque tem emolumentos de taxa de liquidação. Mas como é um valor muito baixo, isso deve ficar em coisa de 1 centavo, talvez nem isso. Então, o que eu vou fazer é simplesmente vender esses direitos e a ordem vai ser executada na hora. Então, clico aqui em vender, a venda já foi feita. Se eu vier aqui em hoje, né, já aparece aqui o valor, RBRY12, 5 centavos de preço médio, total de R$ 6,95. Ou seja, dentro da minha planilha, a gente vai colocar lá depois, Dani, mais R$ 6,95 ou quase isso de lucro, né? Faz um high five mental aí. Dá pra comprar algumas Oi agora. Vamos deixar a Oi passar, não vou comprar a Oi não, vai ficar na planilha mesmo para que a gente possa colocar como se fosse um ganho de dividendo para que a gente possa depois comprar mais fundos imobiliários, que eu não vou fazer nesse vídeo, não é o objetivo agora. E fica uma dúvida também, né? Vendemos direito de subscrição. E aí, isso é isento, igual acontece com ações, ou vai ter que pagar 20% de imposto, que afinal você ganhou alguma coisa, gastou zero para ter aquilo, vendeu agora, teve um lucro e é algo que iria virar um fundo imobiliário, então
é 20% ou é 15%? Como é que funciona isso? Primeiro, eu vou colocar um print aqui mostrando o que a Receita Federal diz e depois explicando o raciocínio por trás do que a gente vai ler. Então a gente vê aqui que as operações de alienação de direitos de preferência de cotas de fundos de investimento imobiliários e de ações realizadas no ambiente de bolsa de valores não estão abrangidas pelas isenções previstas, naquela lei que fala dos 20 mil em ações, por exemplo. Sujeitando-se à tributação, a alíquota de 15% sobre o ganho líquido em renda variável, apurado de acordo com os artigos, e aí nós temos a norma da Receita Federal. Ou seja, não é isento, porque afinal de contas não é uma ação, não paga 20%, porque afinal de contas não é um fundo imobiliário, vai pagar os 15%. Isso tem muita lógica, porque pensa que se eu ganhei alguma coisa que eu tenho que executar até uma data limite, me dá o direito de comprar algo por um valor que inicialmente era diferente do valor de mercado, a gente pode falar que um direito de subscrição é praticamente uma opção. Então eu tenho a opção de comprar algo por um valor definido até uma data limite. Se eu não exercer essa opção, ela vai valer 0 depois disso e eu posso negociar ela antes, aqui no caso dessa emissão. Nem sempre é possível negociar os direitos. E para opções, o que você tem em termos de regra de tributação? Se for uma operação day trade, é 20% do lucro. Se for uma operação normal, ou seja, que ela não se inicia e termina no mesmo dia, é 15%. Então, para o direito de subscrição, nós temos 15% de imposto. Bruno, então você vai ter que pegar e ver 15% desses quase R$7 que você ganhou, que daria um pouco mais de R$1, e vai ter que criar uma DARF para pagar esse R$1 para a Receita Federal? Não, por 2 motivos. Primeiro, porque você não pode pagar uma DARF com valor inferior a R$10. Logo, eu teria que deixar esse valor acumulado para juntar com outros ganhos dentro dessas operações de bolsa de valores, com fundo imobiliário, para pagar uma DARF 6015 de uma vez só, com valor de no mínimo R$10, porque você não pode pagar uma DARF com valor inferior a isso, a Receita não recebe. Só que, no meu caso específico, eu não vou ter que deixar acumulado, porque eu tenho prejuízos de operações anteriores que eu lanço na minha declaração de imposto de renda anualmente. Então, como eu tenho lá prejuízos com ações, mas poderia ser com ETFs ou com opções, eu posso simplesmente pegar esse lucro de R$7, abater desse prejuízo e não vou ter que pagar imposto, que é o meu caso. Então, não vou ter que gerar a DARF, porque no final eu tenho o prejuízo para abater, mas se eu não tivesse, eu também não teria que gerar, porque afinal de contas é um valor inferior a R$10. Ele iria ficar acumulado. Bom, esse era o intuito do vídeo, já vou ficando por aqui, espero que tenha gostado da explicação. Inclusive, se gostou, se quer ver alguma coisa a mais aqui nessa série, tem sugestões, deixa aqui nos comentários. Também dê o seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Lembro novamente da questão do Viver de Renda, dia 16 de agosto. E é isso, um grande abraço e até a próxima.